Olá, muito boa tarde, boa noite, né? 18 horas. Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Já estava com saudade de aqui vir conversar com vocês, falar sobre mentalidade, de empreendedorismo e logo nós vamos falar de saúde e beleza, tá bom? Vamos concluir esse módulo de mentalidade de empreendedor, os desafios que o empreendedor tem, porque esse canal é para isso. Aqui é Giza Queiroz, eu falo de empreendedorismo e saúde e beleza. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês a minha experiência de negócio, a minha experiência das minhas mudanças, do meu crescimento, de tudo aquilo que eu já superei as minhas mudanças, e eu posso te garantir que tudo que eu falar aqui são mudanças que eu tive na minha vida pessoal, tá? Então, é por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês os meus benefícios, o meu aprendizado, e nós vamos falar hoje de um livro incrível. Hoje nós vamos falar de um livro incrível que eu aprendi muito. Se durante essa apresentação minha sobre o livro, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, algumas coisas te contrariarem, é normal, tá tudo bem, tá? Porque só de ler a capa do livro, eu já fiquei assim, ai, o que será isso? Ai, eu recebi essa indicação dos meus mentores, né? Quando eu iniciei a empreender mesmo com venda direta. Então, eu recebi essa indicação, mas na hora que eu vi a capa, eu falei, nossa, meu Deus, não sei se eu vou conseguir ler. Mas eu consegui, né? Consegui ler, porque foi uma indicação importante, eu aceitei a sugestão, e aí na segunda leitura que eu compreendi melhor. Porque a primeira vez que você lê, dependendo do seu padrão mental, te dá um certo bloqueio, você tem um grau de compreensão assim pouco. Mas quando você relê o livro e você começa a entender como funciona empreender, aí as coisas vão clareando mais. Então, assim, eu sugiro que você leia várias vezes esse livro, e cada vez que você lê, você vai fazer um boom na sua cabeça, igual foi na minha, tá bom? Então, vamos lá, eu vou iniciar. Digita aí que cidade você está, aonde você está. Aqui está um sol maravilhoso, caiu uma chuvona, mas agora está um sol maravilhoso. 18 horas, mas olha que claridade, está muito bom o clima aqui em Bragança. E eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e vamos iniciar essa apresentação. Bora lá. É a outra tela. Isso, agora sim. Então, nós vamos falar sobre as emoções com dinheiro, com empreender, o seu desenvolvimento. Você faz parte, a sua vida, o seu pensamento, a sua história, tudo que você passou por você vários mentores, os seus pais, os seus professores, as pessoas que você conviveu, os seus avós. Quem foi que teve mais influência na sua educação? Então, isso foi construído o quê? O seu comportamento, as suas atitudes, um líder religioso, as pessoas que geraram uma autoridade sobre você, que você teve como espelho. Então, você é hoje tudo aquilo que você permitiu que te envolvesse no sistema de educação e pensamentos. E no meio desse processo de convivência, nós tivemos, assim, vários comportamentos que na vida adulta, na hora de você tomar a direção da sua vida, de você tomar decisões, são reflexos do que foi construído.
Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui, talvez não seja muito óbvio para você, mas se você passar a entender isso, você vai compreender melhor como funcionam as pessoas, os seus amigos, a convivência vai ser melhor, as pessoas da sua equipe. Então, é para te trazer uma clareza de compreensão, aonde muitos comportamentos nossos trazem reflexo na nossa vida financeira, tá bom? No seu fator de crescimento. O tema é a mente milionária. Por quê? Porque que os ricos pensam diferente, porque que as pessoas que elas chegaram num outro nível de financeiro, porque elas tiveram mudanças, e a gente vai falar tudo sobre isso agora, tá bom? Então, o autor desse livro, ele deixa muito claro que crenças limitantes sobre o dinheiro geram um comportamento que jamais levará à riqueza. Então, ele fala de coisas que não importa a maneira que você nasceu, nem o que você tem hoje, isso pode mudar. Depende muito do quê? Do seu comportamento, né? Mudar o conceito sobre o dinheiro e adotar hábitos de pessoas bem-sucedidas. Então, existem vários livros de pessoas que nem os livros de Napoleão Hill, ele é um grande mentor que fala sobre Pense e Enriquece, ele fala de 15 hábitos de pessoas que bem-sucedidas, que eram hábitos incomuns. Eles tinham alguns hábitos em comum, então eu sugiro que você também leia esse livro. O autor do Segredo da Mente Milionária, ele fala que eu não odeio os pobres. Ele não odeia os pobres, porque ele era. E o que odeia é os pensamentos pobres, né? Então, assim, a própria palavra de Deus diz que a gente sempre vai ter os pobres em nosso meio. Sempre tereis os pobres junto de vós. Então, isso aí faz parte da vida. Só que você não é obrigada a aceitar certas situações, você tem como vencer tudo isso, né? A mentalidade pobre ou rica nada tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem hoje. A pessoa que tem a mente milionária, se perder tudo, ela não terá dificuldade de se reerguer. Tem um livro, O Monge Executivo, que ele fala que vários empreendedores, várias pessoas muito bem-sucedidas, Donald Trump, ele faliu várias vezes, só que a mentalidade dele era diferenciada, que ele se reergueu, e quando ele se reergueu, ele ficou mais rico que antes, né? Então, pode tirar todo o seu dinheiro, se quebrar várias vezes, você vai se levantar várias vezes, porque a sua mentalidade, isso não vai embora com aquilo que é físico, né? Que é aquilo que vai. Então, parabéns para você que você está aqui se capacitando, assistindo a esse treinamento, se interessou de estar aqui, fica até o final. Pessoas de mentalidade rica focam em oportunidade. Pessoas com pensamento pobre focam em obstáculo. Aí eles pensam assim, eu coloquei aqui uma observação. Eu até começaria um negócio próprio, mas há muita concorrência, provavelmente não daria certo. Então, uma pessoa com uma mentalidade próspera, uma mente uma mente rica, a gente não fala o rico, a mentalidade rica, tá? Nós estamos falando de mentalidade rica. Como o rico pensa e como você já tem que pensar hoje para ficar rica, certo? Então, veja bem, a pessoa, quando ela tem a mentalidade rica, ela fica atenta às oportunidades. Ela não vai pensar em como ela está hoje. Ela fala, isso é uma oportunidade de eu aumentar os meus ganhos. É uma oportunidade de eu conseguir crescer. Então, esse tipo de raciocínio e de atitude é de uma pessoa que tem a mentalidade próspera, porque ele vai ser dono do seu dinheiro, do seu tempo, e enxerga as oportunidades. A mentalidade pobre, ela fala assim, eu poderia até abrir um negócio como esse, mas já tem muita gente, provavelmente eu não vai dar certo, eu não tenho perfil, ela não arrisca, ela não aprende. O empreendedor, ele tem essa visão de enxergar as oportunidades, tá? Mentalidade rica admira
a pessoa bem-sucedida. Eu falo por mim. Eu pensava, nossa, fulano é metido, né? O livro fala que algumas pessoas acham que para a mentalidade pobre, que para a pessoa ser rica, ela passou a perna em muita gente. A pessoa é rica porque ela subornou muito, ela teve vários golpes, como se fosse um estelionatário, né? Uma pessoa de má caráter. E isso aí te atrapalha você olhar para a pessoa próspera como uma pessoa que não tem índole, não tem caráter. E que sim, ela conseguiu chegar àquele nível honestamente, claro, algumas pessoas são assim, né, que sobem muito, mas a gente está falando de pessoas com princípios e valores, tá? Tudo que nós estamos falando aqui está dentro de princípios e valores. E o que a gente não pode achar que a pessoa próspera, rica, ela é uma pessoa metida, arrogante, e que ela, para chegar onde chegou, ela passou várias pessoas para trás. Então, esse tipo de pensamento, isso não te ajuda a crescer. Tá? A mentalidade rica promove a si mesmo os seus valores. A mentalidade pobre pensa negativamente sobre ideias de vender e promover. Crenças limitantes de aprovação. Eu falo por mim. Há 4 anos atrás, eu postei esse livro, quando eu comecei a ler, no meu Facebook. E aí, quando eu postei a capa e falei, estou adorando esse livro, eu tive 2 amigas que me abordaram, que me chamou a atenção. Muitas pessoas comentaram que já leram, que já gostaram, outras falaram, aceita a indicação, mas uma falou assim para mim, estou amando. Ela me chamou no PV do meu celular, a gente conversou sobre isso e ela aceitou também a oportunidade de empreender comigo, porque eu descobri através disso. E a outra amiga, ela falou assim, para, Giza, para, isso não existe. Só pela capa, ela não leu o livro, ela não entendeu o que eu estava falando. Então, assim, eu tenho uma amiga que tem a mentalidade rica e a outra com a mentalidade pobre, certo? E assim, tá tudo bem. Algumas pessoas não querem saber, não querem mudar, né? Então, a crença limitante é aquilo que te limita. E aí as pessoas têm vergonha de se manifestar, de falar o que trabalha, mostrar para as pessoas o que ela ganhou, o que ela tem, medo, cheio de travas e bloqueios, crenças limitantes, isso atrapalha muito no seu negócio, tá? Atrapalha muito na sua vida, na sua prosperidade. Então, a pessoa que é próxima, ela não tem vergonha, porque ela sabe quem ela tem a sua própria identidade. Independente do que as pessoas falarem, ela tem a sua identidade. Ela já sabe o que quer, para onde vai e como chegar. Pessoas de mentalidade rica aceitam baixo salário só pela experiência durante o período do estágio. O que é estágio? É um aprendizado, né? Se eu tenho o Sebrae, alguns mentores que falam de empreender antes de você montar uma padaria top, uma confeitaria, você tem que ter uma experiência com aquele lugar, você tem que ter um contato, você tem que fazer um estágio, e doar o seu tempo de graça pela experiência. Agora, uma pessoa com a mentalidade pobre, você não vai me pagar meu dia? Você não vai pagar o preço que eu mereço, que eu preciso? Então, para mim, não conta comigo. Então, ela prefere vender o tempo por dinheiro, ela prefere ganhar mais do que a experiência. A mentalidade do rico, ele investe na experiência, o empreendedor, ele investe na experiência, no resultado, que aquilo vai servir para fazer mais dinheiro do que uma pessoa que não está preparada, não tem a visão que aquele estágio é uma oportunidade.
O aprendizado é uma oportunidade. Você viajar 2 horas para uma convenção, 2 horas para um seminário que você vai investir em conhecimento, é um aprendizado que vai virar o quê? Quantas horas a mais em dinheiro vai voltar para você? Então, essas coisas a gente tem que ter uma visão de pessoa rica, próspera e uma mentalidade positiva. Pessoas de mentalidade rica gerenciam bem o seu dinheiro, mentalidade pobre gerencia muito mal o seu dinheiro. Então, as pessoas que pobre, elas vivem na escassez, elas não sabem quanto ganha, elas não têm gestão e nem querem se priorizar em administrar, tá? Elas não querem, não quero nem saber aprender, porque eu sei que não dá. Mas você só vai se fazer digno de algo maior se você organizar o pouco, né? Para algumas pessoas chama universo, eu chamo Deus. E está tudo bem porque você crê. Eu só quero dizer o seguinte, que o que você faz de honesto no pouco, no muito você vai conseguir administrar. Então, o que você tem que fazer é hoje, é ser para ter, tá bom? Então, você administra, você respeita o seu dinheiro, respeita as suas contas. Então, aqui, ó, gestão financeira mostra que você está preparado para maiores resultados. Como que Deus, ou o universo, como você crê, eu creio que Deus vai ver que você está preparado para gerir uma grande empresa, um grande negócio, uma equipe muito grande, se você não está preparado. Então, ele tem um tempo para todas as coisas. Então, quanto mais rápido você estiver pronto, mais rápido você vai alcançar. O dinheiro não aceita desaforo. Então, por exemplo, você no momento de ira, por desaforo, para se vingar de alguém, você vai lá e compra um carro. Mas a conta não fecha. Então, o seu dinheiro não aceita desaforo. Você pode fazer um desaforo para qualquer pessoa, passar o cartão de crédito e comprar o que você não tem condição. Mas o dinheiro não aceita desaforo. Você vai ter consequência de uma ação impulsiva. Compras emocionais. Mulher tem muito disso. Brigou com o marido, vai para o shopping, está com raiva, está cansada, ela vai gastar, ela vai consumir, ela vai para o salão, ela vai gastar o que ela não tem. Isso são impulsos emocionais, tá? E isso atrapalha a sua prosperidade. Porque se você não sabe administrar as suas emoções para ter um controle financeiro, você não vai conseguir ter muito, porque aí você vai extravasar, né? Então, pode acontecer, porque tem muito rico que tem dinheiro e não tem inteligência emocional, ele quebra rápido. Então, para você ser um milionário, para ser uma pessoa próspera e viver de rendimentos, você precisa ter inteligência emocional. Consumo inteligente, custos e benefícios. Então, tudo que você for consumir, você precisa ver custo e benefício. Então, o desperdício atrapalha muito a sua vida financeira. Então, tem um estilo de vida saudável, um estilo de consumo inteligente. Nós que trabalhamos na Emory, nós temos um custo e benefício incrível. Nós temos um custo e benefício incrível e um consumo inteligente. Então, a gente já tem um padrão e um estilo de vida mais focado nisso, tá bom? Acredite que é possível, sim. O modo de lidar com o dinheiro. Quem pensa como ricos serão como eles, certo? O medo do fracasso é ruim. O medo do fracasso. Se você já fracassou, aí você tem o medo do fracasso de novo, te bloqueia, você não investe, você não enxerga oportunidade, você não avança, você não vai conseguir tentar novamente e prosperar. Lembra que eu disse que no mínimo 5 vezes um milionário quebrou? Mas ele aprendeu com seus erros, teve conhecimento, se levantou e foi. Então, o medo do fracasso não pode te limitar. Eu quebrei no meu salão umas 3 vezes, em 22 anos de negócio, no meu salão de beleza em São Paulo. 3 vezes eu quebrei, as 3 vezes eu me levantei.
Eu sou melhor do que ninguém? Não, mas eu tenho a mentalidade de empreendedora. É isso que fez a minha diferença, porque eu tinha garra, eu tinha conhecimento e eu sabia que eu me levantaria de novo. Então, assim, todas as vezes que eu quebrei, eu tive um recomeço e tive sucesso. A minha família, alguns amigos são testemunha, outro dia eu posso falar sobre isso, mas o que me fez me levantar nas 3 vezes que eu fali foi a minha determinação, a minha identidade e o meu empreendedorismo que estava dentro de mim, tá? O medo não me travava de eu tentar novamente me levantar. E eu consegui várias vezes. Quando pensava que eu estava no pó, já estava em pé de novo. Então, abaixo de Deus, porque tudo é Deus que rege todas as coisas, e a minha espiritualidade estava alinhada, mais o meu empreendedorismo, então isso é uma coisa que me fez alcançar esse resultado positivo. Você precisa saber crescer junto com o dinheiro. Então, assim, o dinheiro sobe e a sua experiência com ele também. A sua experiência, o seu controle emocional, o seu controle financeiro. Quer dizer, o dono da Havan, ele ficou 7 anos, foi 7 anos, Jean? Num padrão de vida, como se ele não tivesse tantas lojas, como se ele não fosse ainda uma pessoa milionária. Por quê? Porque ele teria ter segurança de que todas as lojas estavam se pagando, se mantendo. Ele respeitava, ele tirava o seu salário, o seu dinheiro de dono, de participação de lucro, mas ele sempre respeitou o negócio dele. Então, você cresce junto com o seu dinheiro, respeitando todas as ordens, né? Para lidar com o dinheiro, precisa mudar o físico, espiritual e mental. Eu acabei de falar. Você tem que crescer junto. O físico é o controle emocional, tá? É o que você vai gastar e aonde você vai colocar esse investimento do lucro, do capital de giro e não gastar tudo, né? Isso é o físico. O espiritual é a sua conexão com Deus, porque isso, vou até sugerir, já que entramos na parte espiritual, que você leia o livro de Provérbios, das Sagradas Escrituras. Lá fala muito sobre inteligência financeira e emocional, tá? Um capítulo por dia, 30 dias você já leu o livro todo, tá bom? E o mental, que é o que a gente está falando. A gente vai entrar agora em crenças. O processo da manifestação. Frases repetidas, enraizadas, não são boas para as suas emoções. Quando eu li o livro, tem uma parte que fala assim, eu queria ganhar dinheiro, pelo menos para pagar minhas dívidas e não ficar devendo. Olha só, que eu a vida inteira falava isso. Vou compartilhar aí um pouco sobre mim. Que acontece? Eu falava isso por quê? Porque eu não tinha gestão. Então, que eu devia mais do que eu ganhava. E aí, quando eu dizia assim, eu gostaria de, pelo menos, ganhar o suficiente para pagar todas as minhas contas, eu não poderia repetir isso, mas isso estava tão enraizado a vida inteira. Na segunda, eu trabalhava muito no sábado e no domingo, que era onde entrava mais dinheiro, porque o movimento era maior. Na segunda-feira, eu ia ao banco, pagava tudo, ficava sem quase nada, porque eu queria que sobrasse, mas eu pagava as dívidas. Mas eu queria que sobrasse. Mas se eu pedia que eu queria só para pagar as contas, como que ia sobrar? Como que ia sobrar para mim fazer uma viagem? Como que ia sobrar para mim ter férias? Como que ia sobrar para eu ir aonde eu tinha vontade a hora que eu quisesse? Como que ia sobrar para mim não depender de um cartão de crédito, para mim não atrasar uma conta e pagar outra, se eu pedia que eu queria só? Então, assim, essas falas não podem existir. Eu tinha que dizer assim, eu quero que Deus me abençoe, que eu possa ter para doar, para ajudar, investir numa instituição, investir em pessoas.
eu quero que Deus me faça próspera para que eu possa abençoar muitas pessoas. Então, assim, esse tipo de conexão, de fala, de afirmação tem que ser constante, você tirar esses velhos costumes e falas que foram gerados na sua cultura. Então, algumas falas do livro fala, eu não consegui, é muito extenso, mas eu vou falar algumas coisas que as pessoas mais falam, mas eu sugiro que você leia. Nunca vou ser rico, isso é uma afirmação, e isso é muito sério. Dinheiro é sujo, não pode falar isso, não pode. Você tem que sentir o dinheiro, você tem que andar com o dinheiro, você tem que ter um respeito pelo dinheiro. Não é idolatrar, é você ter aquela paz interior. Por exemplo, eu lendo o livro Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet, ele fala assim, você gosta de dinheiro? Com todo mundo, né? Quem que não gosta de ganhar dinheiro para poder ficar bem? Aí ele falava assim, então, mas por que você se livra dele antes de cair o próximo? Eu era assim, enquanto eu tinha dinheiro eu gastava, eu consumia, eu tinha uma impulsividade muito grande, então assim, eu não me preocupava, eu tinha que me livrar do dinheiro, gastando e comprando, e quando você chega no dia do seu pagamento, você está zerada, esperando mais para você torrar tudo, e antes de entrar outro, você já está zerada. Então, você se livra, né? O dinheiro não é muito importante, não fale isso, porque se você cair doente, é o dinheiro que vai pagar a conta do hospital, de um exame caro que talvez o SUS não tem, e talvez o seu convênio não cobre. A gente está falando de coisas ruins, mas se o dinheiro não é importante, mas sem dinheiro você não vai na viagem dos seus sonhos, sem dinheiro você não dá um presente bom para o seu filho, sem dinheiro você não paga uma boa escola. Então, não fale esse tipo de coisas, porque isso pode atrapalhar a sua prosperidade. Então, fale coisas positivas. O dinheiro é importante para que eu consiga honrar esses meus sonhos, né? Arquivos que estão na nossa mente. Então, você diga isso, eu crio a minha própria vida, controle a sua própria vida com estratégias. Então, é você que controla o seu cérebro, você que controla as suas ações, a partir de hoje você está recebendo essa informação, e se você já ouviu, está afirmando. Isso é uma prática constante. Eu estava montando esse treinamento, eu lembrei de vários bloqueios que eu ainda tenho. Giza, você está fazendo um treinamento da mente milionária e você ainda não é milionária. Não sou, mas eu estou compartilhando para você hábitos que eu mudei. Eu estou te indicando algo que também vai mudar a sua mentalidade e vai te fazer prosperar. Então, é isso que eu quero que você entenda, que você que controla as suas ações, você que controla as suas impulsividades, o seu controle financeiro. Não aceite vitimismo, que são queixas justificativa sua. Como assim? Eu não sou rica porque minha mãe não tinha leitura, meu pai é funcionário público, eu não sou rica porque o governo rouba demais, eu não sou rica porque o meu ciclo de amizade não é de rico. Para tudo, isso é vitimismo. Vitimismo. Isso. E toda vez que você justificar um erro, você já está fracassando. Você descobriu o erro, resolve ele e vai para o próximo passo. Então, vai deixar um exercício aqui para vocês. Toda live tem tarefa. Não se queixe por 7 dias. Isso dá super certo. Sem reclamar. Diga coisas que você é capaz de fazer. Certo? Eu sou uma pessoa... Não faça afirmação própria assim, eu sou gastona. Para de falar isso, eu sou uma abençoada, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma empresária de sucesso. Essas afirmações vai mudando o seu padrão mental. E você vai dominando o que está enraizado. Entrar para vencer. Entrar para vencer é o mesmo que entrar
para não perder. Nós somos programados na nossa cultura, na maneira de lidar com as situações, isso já é da nossa natureza do ser humano. Então, quando eu entrei no projeto da Emoi, eu entrei para não perder a minha casa, porque eu tinha prestações altas para honrar e estava atrasado, eu não podia perder, então eu queria para não perder, e não para comprar uma casa, uma chácara, um avião, um jatinho, umas viagens que eu sonhava, não. Então, essa programação de vencer não é para não perder. Então, isso tem que ser mudado. Estava falando para o Jean, eu falei assim, nossa, eu pensava, eu vou fazer isso para não perder, mas eu tinha que pensar, eu vou fazer isso para mim comprar uma outra mansão, para mim comprar uma casa dos meus sonhos, e não para não perder essa. Então, essa mentalidade aí, a gente vai mudando, nunca tenha ideias contraditórias com justificativa, é aquilo que eu falei, não fica justificando, né? Pensamentos que sabotam, quero ser rico, mas é difícil, dá trabalho, tem a mudança de hábito. O rico, ele investe o tempo de 2 a 5 anos de muita dedicação e foco, e aí ele vai ter 10 anos de um pouco mais de equilíbrio, mas isso está muito claro que de 2 a 5 anos é foco e muito trabalho, e depois a pessoa vai colher o fruto da dedicação. Então, isso aí a pessoa precisa entender que não é difícil. Difícil é você ficar na pobreza, é difícil não ter dinheiro para pagar, é difícil você ficar no corredor do SUS sem poder pagar uma consulta, difícil é você não poder realizar sonho dos seus filhos, isso é difícil, né? Isso é difícil, é uma conta de luz que foi cortada, uma água que foi cortada, despejo de aluguel, tudo isso eu já passei. Isso é difícil. Mas depois você ter uma mentalidade mais próspera, então as coisas começam a mudar, tá bom? Nós precisamos ter fé, ação e atitude. Empreenda e desenvolva a liderança, para que você crie ativos, certo? Agora já está terminando. Então, hábitos para evitar e ser bem-sucedido. Não gaste mais do que você ganha. Printa essa tela, anota. Eu espero que você esteja com um caderninho aí, anotando tudo. Não gaste mais do que você ganha. Não tenha autopiedade. Pare de reclamar. Tem um grande líder da Emoi, que eu ouvi ele falando numa convenção. Ele falava assim, eu tenho só 7 minutos por dia para ouvir coisa negativa ou reclamação. No dia. Porque isso tira a sua energia, tira o seu foco, atrapalha o seu foco. E a pessoa que reclama muito, ela está clamando. Então, não é possível. A pessoa perde amigos, perde negócio por causa de reclamação. Pessoas inteligentes, mentalidade rica, resolvem o problema. Elas não reclamam. Não culpe os outros por você não avançar. Sempre eu. Sempre eu. O que eu não fiz? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Qual atitude eu tenho que fazer? Eu não fiz o que para não conseguir chegar no meu resultado, na minha meta? Então, não culpe as pessoas, assume as suas responsabilidades. Não procrastinar, não tenha preguiça. Procrastinar é você falar que vai fazer e não faz, é você deixar tudo para a última hora e acaba não concluindo. Fazer o que não gosta. Você tem que focar naquilo que você ama, que você tem paixão. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não gosta, não tem química, paga para alguém fazer,
Não foca naquilo que você tem dificuldade, você tem que focar no que você é bom, naquilo que você gosta. Eu amo ensinar, eu adoro compartilhar conhecimento e fazer cabelo. Então, a gente vai compartilhar isso, é o que eu amo. E veja o que você faz, você vai conseguir enriquecer naquilo que você ama. Medo de arriscar em mudanças. Então, não tenha medo. Se você tem paixão, se você sabe, se você domina, se você tem conhecimento, não tenha medo de mudar. Não acredite em falta de sorte. Às vezes a pessoa fica a vida inteira fazendo o que não gosta, dizendo que não tem sorte. Gente, não é falta de sorte, é porque a pessoa não tem atitude. Ter maus relacionamentos com a sua família causa amargura e isso pode te levar à pobreza. Perdoe as pessoas. Falta de perdão impede a sua prosperidade. Guarda isso. Falta de perdão, isso é uma situação, não é um princípio de cristão só não, tá? Não é porque está lá nas Sagradas Escrituras, não. É porque todas as pessoas ricas, que são prósperas, elas têm muito claro esse comportamento que a mágoa, ela prende todas as prosperidades da sua vida. Isso é muito claro. E principalmente com o elo da sua família. Principalmente. Focalizam em patrimônios líquidos, pessoas ricas, focalizam em patrimônios líquidos, monitoramento de tudo que cuida, e isso faz o patrimônio crescer. Então, tem os gráficos, quanto que eu cresci, quanto que eu não, o quanto que eu caí, você precisa ter esse gráfico de crescimento, tá? Administra com pouco dinheiro, é essencial, aprender a administrar, a meta e muito foco para gerar liberdade. Então, foco, administração, conhecimento pessoal, conhecer os pontos fracos, positivos e negativos. Medo, dúvida e preocupação, não pode paralisar a ação por o medo. Leia o livro, pratique, ele tem vários exercícios que eu não citei aqui, porque o tempo não me permite. Eu quero deixar um spoiler, porque lá tem uns exercícios dos potes que você vai aprender a administrar, mas eu quero que você vá lá ler e depois comenta comigo aqui. Eu quero te agradecer pela sua companhia e semana que vem, não, amanhã eu volto e vou falar sobre a saúde do seu cabelo. Nós vamos iniciar a maratona de saúde e beleza. Deus que te abençoe, tenha muito sucesso e eu espero que tenha contribuído com o seu negócio, com a sua vida, com a sua mentalidade e com a sua prosperidade. Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.